Olá, Queijiniano, tudo bem? Sou o professor de História Márcio Branco e vim falar para vocês sobre a FUVEST. Galera, eu analisei os últimos 5 anos da prova da FUVEST e eu posso te garantir que não há caminho das pedras. A primeira fase da prova, na qual aparecem as questões de múltipla escolha, eu tenho 11 questões. Na primeira questão, via de regra, aparece história antiga. Quase sempre Grécia. Quase sempre política ou cultura. Beleza? Aí vem para a próxima questão, Idade Média. Na Idade Média já caiu cultura, já caiu igreja, já caiu dominação feudal e uma coisa importante, ocorre sempre uma questão de baixa Idade Média. É de surpreender que não me lembro de ter visto questão das corporações de ofício, mas sim do fortalecimento das cidades, né? E aí eu volto para o ponto inicial. Não há caminho das pedras. Se você quer se preparar para o FUVEST, não tem como você esquecer certos assuntos, porque a prova, apesar de só ter 11 questões, é bastante abrangente. Por quê? Porque depois de cair a Idade Média, eu pulo para a Idade Moderna. Na Idade Moderna já caiu Pizarro, que é o conquistador do Império Inca, já caiu Revolução Científica, já caiu Reforma Religiosa, já caiu, é impressionante, né? Já caiu domínio colonial brasileiro. Então, é uma prova muito, muito, muito ampla. Preste atenção, nos últimos 2 anos, só para ficar nesse exemplo, 2 vezes caíram questões pré-colombianas. Tanto em 2017 quanto em 2018, caíram questões de povos pré-colombianos. O que é muito interessante, porque isso é pouco comum, por exemplo, frente ao Enem, frente ao ERJ no Rio de Janeiro, frente à Federal, à Estadual do Ceará. Então, a FUVEST é uma prova bem difícil e muito singular. Vejamos próxima questão. A quarta questão, via de regra, vem sobre Brasil Colônia. Mas eu não consigo falar para você o que a banca vai cobrar, porque já se cobrou escravidão, já se cobrou por que a escravidão indígena perdeu força, já cobrou-se movimentos nativistas, já se cobrou conjuração mineira, conjuração baiana, já se cobrou, inclusive, em 2017, economia colonial. Então, é muito importante, para você se preparar de fato para a FUVEST, que você creia no teu professor, que você creia no teu curso, para que você estude a matéria como um todo. Por quê? Porque depois de Brasil Colônia veio o quê? Uma questão sobre Brasil Império. No Brasil Império, via de regra, cai segundo reinado. Mas ora cai escravidão, ora cai abolicionismo, ora cai Guerra do Paraguai, ora cai movimento republicano e crise imperial. Então eu, por mais experiência que tenho, depois de ler profundamente o vestibular da FUVEST, eu não consigo dizer para você, faz assim. Não dá para fazer assim, porque, por exemplo, no Enem, 50% da prova é de Brasil século XX. 30% da prova é Brasil colônia. E 20% vem disperso por Brasil, por história geral. Agora, a prova da FUVEST não, é 50%, 50%, e dentro dos 50% cai muita coisa. Por exemplo, nos 2 últimos anos, caiu questão de populismo. Mas ora eu pergunto sobre populismo na América Latina, ora eu pergunto sobre o período populista no Brasil, ou seja, Dutra, Jânio Quadros, JK, Vargas, Jango. Então, é uma prova problemática. Contudo, há temas recorrentes. O que é tema recorrente? Fascismo. Fascismo já caiu Salazar, já caiu campo de concentração nazista, já caiu discurso ariano, beleza? Outro tema recorrente é a década de 1960. Por quê? Porque a Guerra Fria é um tema quanto mais, os movimentos sociais estadunidenses é outro tema quanto mais, o Martin Luther King, volta e meia aparece, beleza? Então, a prova múltipla escolha da FUVEST é uma prova muito ampla, que não cai século XXI. Eu nunca vi, nos últimos 5 anos, questões de século XXI, mas é uma prova que cai tudo de cabo a rabo. Se você, por exemplo, faz o QG e tem o pacote do curso extensivo,
Veja-o do início ao fim. Para vocês terem uma ideia de como é necessário ver do início ao fim, em 2017 caiu uma questão que começava com a Revolução Neolítica. A Revolução Neolítica, que aconteceu lá na Mesopotâmia, quando o homem se sedentarizou. E pede para você avaliar a evolução da alimentação na humanidade. Isso é muito legal, porque é uma prova que exige conhecimento. E quanto mais você se prepara, mais você é valorizado pela prova. Beleza? Lembra de uma coisa antes de pular para a discursiva. Lembra de uma coisa. Aparecem nas provas algumas questões com 4 frases verdadeiras ou falsas. Nas 3 questões que me vêm à cabeça agora com tranquilidade, eu consigo lembrar que quem estudou conseguiria se apegar a uma das 4 frases. Aquela frase que você tinha certeza que estava certa. E aquela frase que você tinha certeza que estava certa, nessas 3 questões que estão na minha cabeça, com essa frase, você já restringiria a tua chance de resposta a 2 das 5 respostas. Ou seja, você sairia de uma gama de 20% de chance para uma gama de 50% de chance de acertar. Então, quando houver uma questão onde apareçam 4 frases com certo ou errado, se apegue a uma delas, aquela que seja mais fácil. Sempre há uma mais fácil. E a partir dela, elimine as opções que não aparecem com a questão que você escolheu. Entendeu? Beleza. Márcio, mas e como é a prova discursiva? A prova discursiva do 2º dia difere muito da prova discursiva do 3º dia. Por quê? Na prova discursiva do 1º dia, tem 3 questões, na outra você aparece com 6 questões. Né? O que cai na prova discursiva? Quando cai história antiga, vírgula, e quase nunca cai história antiga, vírgula, aparece a política na Grécia. Beleza? Cai uma questão de Brasil, quase sempre vinculada ao século XIX, mas pode ser também uma questão vinculada ao final do século XIX, início do XX, e cai uma questão de história geral. Não consigo dizer para você, porque eu não sou leviano, o que vai aparecer nessa prova do 2º dia, porque como ela é uma prova pequena, ora cai Pombal, ora cai a questão cultural nos Estados Unidos do século XIX, ora cai salazarismo, Salazar é o fascista português, então é difícil você antever o que a banca vai colocar. O que eu posso te garantir é o seguinte, é uma prova reflexiva, você não precisa, vai por mim, você não precisa dominar os detalhes para acertar a questão. A prova vem com textos muito bem elaborados, de clássico, Perry Anderson, Philippe Herrier, Bourdieu, são caras que, para os historiadores, são muito conhecidos. Esses textos vão te nortear mais ou menos para a resposta. Por que mais ou menos? Porque a prova valoriza muito, muito mesmo, gente, o conhecimento. Muito. Então, por exemplo, caiu a Revolução Russa, caiu o populismo, caiu... já ia me esquecer. São Paulo é um tema que nos 2 últimos anos apareceu na prova. E nos 2 últimos anos que apareceu na prova, apareceu quando? No século XIX. No século XIX, quando? Quando o café trouxe o imigrante, quando o café trouxe o enriquecimento, quando o café trouxe o crescimento das cidades do interior de São Paulo. Então, esse é um tema importante para você ficar vinculado à prova da FUVEST. Mas eu não posso saber o que vai cair, porque já caiu política cultural no Stalin. Já caiu o movimento negro nos Estados Unidos, já caiu corrida espacial, já caiu igreja medieval. Então, o mais importante para te tranquilizar é, se você estudar, você vai se dar bem. E você não pode cair na tentação de acreditar em discursos messiânicos que vão te apontar o que vai cair, porque não dá para saber. Eu li as provas dos últimos anos e posso te garantir, a banca é muito, mas muito mesmo, competente para falar de coisas. Por exemplo, galera, fascismo caiu, presta atenção, nos últimos 2 anos, Salazar, caiu campo de concentração nazista, caiu estruturação política do nazismo
E preste atenção que eu vou falar uma coisa muito legal. Caiu uma questão do Bobbio, Norberto Bobbio, falando sobre direitos humanos, que está vinculado ao nazismo, posto que a discussão dos direitos humanos na ONU adveio do quê? Da preocupação com Hitler e com aquela estratégia dele de dizimar os judeus. Então, por fim, a prova é muito bonita, é muito difícil e, portanto, quegeniano, se apegue muito ao curso completo. Preste atenção em todas as aulas, porque esse é o único caminho para você ir bem na FUVEST. Boa sorte e boa preparação.